Bom, aí eu te pergunto, como votar? Olha, Fernando, para deputado estadual é simples, é 5 números. Você tem o seu candidato, digita 5 números na urna, confirma. Deputado federal, 4 números, confirma. Senador, 3 números, confirma. Governador, 2 números, confirma. E presidente, 2 números, confirma, cara. Simples. Beleza, mas eu não estou te falando da forma de como você vai votar na urna. Estou falando no sentido de como você vai escolher as pessoas certas. Ou pelo menos tentar acertar a pessoa certa para aquele cargo que você quer votar. Muita gente não entende, por exemplo, será que eu posso votar para o deputado federal de outro estado? Só presidente da república que você vota nacionalmente, com a projeção nacional. Mas o governador é do estado, o deputado estadual, deputado federal e senador também é do seu estado. Então, partindo desse pressuposto, você tem que achar pessoas para esses cargos que estão concorrendo pelo seu estado. O senador da República, você vai pesquisar no site do TSE quais são os candidatos a Senado pelo seu estado. Quais são os candidatos a deputados federais pelo seu estado. Deputados estaduais pelo seu estado. Visto isso, você tem a opção de votar de pessoas que vão candidatar à reeleição ou vão tentar a eleição, vão tentar ser eleitas pela primeira vez. Mas e aí? Como votar? Como tentar achar a pessoa certa? Muitas pessoas acreditam que votando só no presidente da República resolve o país. Independente da sua opinião política, independente do espectro político que você se posiciona. Votar em candidatos da esquerda ou da direita, cada um tem sua opinião. Não quero falar aqui se é a esquerda ou a direita que vai resolver o país. Quero mostrar tendências, coisas que a gente pode ver em um candidato que são cruciais e muito importantes para definir como pelo menos ele será estando num cargo tão importante. Por exemplo, você sabia que só votar no presidente da República acreditando que ele vai acabar com a corrupção ou que ele vai fazer grandes projetos para o país, que ele vai transformar a nação brasileira, não resolve? Na hora H, o presidente precisa do Congresso Nacional. Essa figurinha aqui, ó. Aqui tem Câmara de Deputados Federais e Senado da República. Primeira Casa de Leis, Legislativo e a Casa Revisora. Muita gente nem entende dessa questão. Mas é o seguinte, o governante que foi eleito, o presidente da República, precisa dessas pessoas para governar. Se você coloca pessoas lá incapazes, que não sabem o que nem é falado naquelas casas, não entende a importância de debater grandes temas de educação, saúde, segurança pública, que são 3 coisas aqui muito sérias, o presidente da República fica sozinho, não consegue fazer nada. O presidente da República, de repente, tem uma ideia de fazer um grande projeto. Manda para o Congresso Nacional, essas pessoas, de duas uma, ou não vão nem ler o projeto, não vão nem saber do que se trata, votar sem saber, ou então, se for pessoas incapazes, incompetentes e até um pouco maliciosas, para não falar outras palavras, vão usar essa tática para ganhar alguma coisa em troca. A famosa troca de cargo, eu voto se você me der isso. São pessoas fisiológicas que não estão ali para debater ideias nem debater projetos, vendo, não, esse projeto é bom por causa disso e tudo mais, então eu vou votar a favor. Ou esse projeto é ruim por causa disso e tudo mais, então eu vou votar contra. Então, respondendo a pergunta, como votar? Mas não é na urna que eu quero dizer, é como votar em pessoas certas. Não é uma ciência exata, a gente sabe. Eu vou dar um exemplo. Você tem seu candidato à presidência da República. Cara, é um cara do executivo. Você vai votar em um homem, uma mulher que vai estar no cargo mais importante do país, que é o cargo do executivo. É o cargo que vai executar as leis, executar o orçamento, cuidar da nossa política nacional e da nossa política internacional. É uma coisa muito séria mesmo. Qual que é a primeira tática, a primeira ideia que me vem à cabeça quando uma pessoa
está disposta a entrar num cargo desse? Primeiramente, ela tem experiência com gestão de pessoas? Experiência em cargos executivos exige isso, gestão de pessoas. Conhecer o lugar, saber lidar com as pessoas, articular pelo bom sentido, porque política é articulação. Você quer jogar uma ideia, um projeto, você tem que saber conversar com as pessoas. E não é agredindo verbalmente, que eu quero dizer, que você vai conseguir essas trocas. É conversar, debater, persuadir a sua ideia, convencer. Saber lidar com as pressões externas e internas da mídia, a todo momento vai estar contra ou a favor de alguma coisa sua. Você tem que saber lidar com isso. Você tem 513 deputados na Câmara Federal e 81 senadores da República. Você tem que saber colocar a sua ideia ali. Isso que eu quero dizer sem entrar no jogo político sujo. Só quero dizer aqui, ó, no gogó, na ideia, na conversa. Essa pessoa tem que entender de gestão de pessoas. Tem que entender de administração pública. Tem que ter pelo menos para a gente ter uma referência, para saber julgar ela antes mesmo de entrar naquele lugar. Será que essa pessoa tem uma experiência prática na administração pública, como prefeito, ou ter pegado uma prefeitura, ou ter pegado algum cargo de chefia numa grande empresa, ter pegado grandes cargos em alguns ministérios, como governador, qualquer experiência executiva. Ela pegou qualquer experiência executiva, seja na área pública ou na área privada? Avalie o passado dela. Como é que ela foi? Ela conseguiu os resultados que ela desejava? Ela conseguiu alcançar as metas que ela tinha? Ela cumpriu o que ela falou que ia cumprir? Não é nem fazer o impossível, não. Analisa o que ela falou que ia fazer e se ela foi eleita para aquilo, ela fez o que ela falou que iria fazer ou ela não fez? Segundo ponto importante, ela é honesta? Ela tem pendências na justiça? Ela tem alguma coisa criminal de processo atual envolvendo ela? Ela é honesta? Ela é competente? Ela teve uma conduta ética, moral, à altura do cargo dela? Seja em palavras e ações? Um cargo de presidente da República é uma coisa muito séria. Enfim, cargos executivos. Tem experiência? Seja na iniciativa privada ou na administração pública? Você já julga por aí. Se ela teve experiência, ela agiu de acordo com as coisas que ela falou que ia fazer? Ela é honesta? Como é que está a situação dela na justiça criminal, vamos dizer assim? Ela é réu em algum processo? Pode colocar em algum questionamento a conduta que ela pode ter como presidente da República? Enfim, é você que analisa, dentro do seu espectro político ou dentro da pessoa que você escolher para votar. Agora, no meu ver, o mais importante, Congresso Nacional. Deputado, senador, porque o presidente, independente da sua ideia, do seu espectro político, não governa sozinho. Ele vai ter que lidar a todo momento, como eu falei, com pressão externa e pressão principalmente interna. Congresso Nacional, deputados federais e senadores da República. Você tem que prestar muita atenção nessas pessoas. Se for uma pessoa que está tentando a reeleição no Congresso Nacional, seja ele para deputado ou senador, comece analisando os gastos públicos dele. Ele foi uma pessoa que no seu orçamento que está de acordo lá com os portais, gastou com responsabilidade o dinheiro público, fez bom uso dessa verba pública para boas coisas. As coisas que ele prometeu na eleição passada ele cumpriu, fazendo a sua parte, fiscalizar, mandar seus projetos, enviando os projetos para a Câmara de Deputados e para o Senado Federal. Ele conseguiu articular ali, de forma, claro, legal e tudo mais, para que aquele projeto pelo menos avance nas câmaras temáticas, porque o poder de articulação também é muito importante. Não adianta eu ter a melhor ideia e o melhor projeto se eu não sei vender aquela ideia. O que adianta eu ter uma ideia que vai transformar o Brasil? Você sabe vender essa ideia para as pessoas? Para convencer ela a entrar com a sua proposta? Se não, não adianta, cara. Não adianta, tem que ter um poder de fala, de articulação. Tem o poder e a chance de convencer as pessoas. Enfim, olhe os candidatos a deputados que estão procurando a reeleição de acordo com o que eles prometeu na eleição passada. Eles cumpriram o que eles falaram que ia fazer? Fizeram os projetos, protocolaram os projetos que prometeram fazer? Conseguiu avançar com esses projetos?
teve respeito ao dinheiro público, sempre fez o que falou que ia fazer. Votações importantes, como eles votaram em votações muito importantes, de acordo com a sua opinião. E outras coisas, por exemplo, que diz respeito ao dinheiro público, sabe? Tem que ficar atento nessas questões. Se for um deputado, ou um senador, ou uma senadora que está tentando pela primeira vez, analise as propostas dela, claro. Só que analisar as propostas não é o único ponto de partida que você vai ter, não. Analisou as propostas dela? Gostou? Beleza. Agora você vai pesquisar aquele candidato ou aquela candidata mais a fundo. O que ela tocou na vida pública dela ou na iniciativa privada que ela teve? O que ela fez? Quais foram as grandes coisas que ela participou? Se ela comandou algo, ela teve respeito ao dinheiro daquela instituição? Ela tem esquemas de processos criminais na justiça como réu, alguma coisa assim? Olha, avalie ela também criminalmente, né? De acordo com a justiça. Se está como ré no momento, ou se já teve condenações anteriores. Já teve condenações anteriores, você já tem que acender um alerta. Mas já comece a analisar criticamente aquela pessoa. Veja a vida dela, olhe o patrimônio dela e veja, compare os números, se bate com o que ela diz, com o que ela recebe. Se ela já teve grandes projetos também que ganhou muito dinheiro legalmente e tudo mais por aquilo, ou aquele dinheiro vem de uma forma suspeita e tudo mais assim, tem que ser tudo analisado. Se ela se diz uma pessoa defensora da família, como é a família dela? Ela já casou, por exemplo, até parece uma questão boba, 5, 6 vezes? Cara, é muito estranho uma pessoa que se diz defensora da família e 5, 6 vezes já casada, por exemplo, sabe? Pode ser questões bobas, mas na hora da gente colocar essas pessoas em repartições públicas, administração pública, a gente tem que olhar criteriosamente todos os detalhes. Muitas das vezes, analisar o discurso dela, o que ela fala. Analise o que ela fala. E o que ela fala, você pega ponto a ponto e vai investigar. E vai investigar se aquilo bate. Defensora da família, essa pessoa valoriza a família que tem? Se diz uma pessoa cristã, os comportamentos dela na internet valem como uma pessoa cristã e tudo mais? Então é isso, tem que analisar. Como votar? Talvez você não vai acertar. Você vai pensar que essa pessoa tem uma conduta e de repente ela se revela de outra forma chegando lá. Você vai ficar se culpando? Não. Todos nós erramos. Todos nós erramos na hora de votar. Agora, se você errou uma vez, sabe que errou e quer repetir o erro, infelizmente, o culpado e a culpada não pode ser a política, é nós mesmos. O certo é, errou uma vez, não vote mais naquela pessoa. Escolha outra pessoa. Nem seja para errar outra vez, mas erre com um novo erro. Uma nova tentativa de acerto. Não erre na mesma questão anterior. Tente coisas novas. E assim vai acertando a experiência política de cada pessoa que cada um vai carregando. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui a opinião de vocês, o que vocês acham. E vamos manter atento. Acertar 100% nós nunca vamos acertar. Mas aprendemos com o nosso erro. É isso aí. Abraço. Deixa o like, seu comentário e inscreva-se no canal.